essa parte aí sobre cidade inteligente, sobre soluções, inclusive soluções para salvar vidas, né? Contigo, Paulo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Boa tarde, colegas do painel. Bom, nós da Percons trabalhamos já há mais de 30 anos fornecendo tecnologia e sistemas para cidades cada vez mais inteligentes. Então, soluções como cercamento inteligente, cercamento eletrônico, que hoje já não é só uma realidade, mas uma necessidade de cidades e rodovias. Nós temos, por exemplo, o nosso contrato em que somos parceiros do Detran, do Espírito Santo, do cercamento eletrônico, cercamento digital que a gente tem no Espírito Santo. Nós temos também solução para problemas modernos, como o problema de poluição sonora por veículos automotores, né? A gente vê no pós-pandemia como se tornou quase insuportável o barulho emitido por motos com escapamento adulterado. E também temos uma da nossa veia, desde a nossa origem, que é a segurança viária, né? E vendo algumas experiências ainda incipientes no exterior, a gente resolveu fazer um estudo de caso aqui na cidade de Curitiba. E com a seguinte proposição: nós realmente acreditamos que podemos pensar em segurança viária sem antes disso precisar contar corpos. E como que isso é possível? Isso é possível através da detecção de quase sinistros. Como que funciona? Hoje, as cidades inteligentes já são instrumentadas com sistemas capazes de coletar informações além daquela estritamente necessária para fazer uma fiscalização. Então, hoje, parte dos equipamentos é capaz de monitorar todo o trânsito ao entorno da área fiscalizada, né? E se, da nossa experiência própria como condutores, né, a gente já presencia alguns sustos, alguns quase sinistros, né, que a gente vive aí, ou presencia no trânsito, ou então se a gente procurar na internet por vídeos, né, de quase acidentes, ou o termo equivalente em inglês, como near miss ou close calls, a gente vai encontrar situações como essa, né, em que, no momento ali de um risco, ocorre uma manobra evasiva, né, e em que o veículo ali toma aquele susto. E esse tipo de situação é sempre caracterizada por uma frenagem brusca e uma mudança repentina de direção, né? Então, isso a gente experiencia de forma, enfim, intuitiva, né? Uma reação humana, mas hoje a gente é capaz de identificar isso, né? E qual que é a grande vantagem? A gente não precisa mais hoje esperar que alguém morra para saber que ali há um risco potencial ali de sinistros de trânsito, né? Bom, então, quais são os elementos que caracterizam isso, né? Tem a situação de risco, seja causado por um excesso de velocidade, um problema uma falta de visibilidade, uma imperícia do condutor, né? E então ocorre a manobra evasiva, quase na sua totalidade com uma freagem brusca, e depois disso tem as consequências. Tem a buzinada, tem a troca de elogios aí entre os envolvidos, né? Mas se não houve sinistro, não há registro, né? E isso não seria contabilizado para fins de segurança viária. Então, se a gente analisar como é a cadeia de informação nessa situação, a gente tem um volume de ocorrências bastante grande, de menor gravidade ou sem gravidade, desses incidentes. Parte desses incidentes, se houver fiscalização, acabam gerando um tipo de infração. Parte dessas situações, de fato, se confirmam como um sinistro, né, ocorre o acidente. E ainda numa quantidade ainda menor, mas aí com gravidade já começando a ficar severas, tem os feridos e ainda em situações piores, o caso da morte. E a pergunta fica: por que ainda hoje a gente pensa em segurança viária olhando apenas esse pequeno volume de ocorrência de gravidade enorme? E para isso a gente entende que é falta de informação disponível e catalogada para o órgão público, né? Ou então desconhecimento, né? O pessoal que trabalha com isso ainda não teve contato com esse tipo de informação, ou costume, como a gente sempre fez, o que hoje possui enfim, nos procedimentos e documentação em relação a esse sentido. Então, hoje a abordagem tradicional ocorre uma série de acidentes, desse acidente tem os registros, cataloga esses registros a fim de identificar qual a causa e então se tem a contrametida. Mas a gente pode trabalhar dessa mesma forma, mas de forma proativa. Ou seja,
catalogando esses incidentes de quase sinistro, fazendo essa análise de causa, sem que antes disso precise alguém morrer para se identificar esses locais de calor, né, onde há um maior risco ali de um sinistro. E o bacana é que hoje parte das cidades inteligentes já estão instrumentadas com esse tipo de tecnologia, né? Existe uma tecnologia específica de fiscalização que usa a tecnologia Doppler, que identifica a velocidade do veículo não exclusivamente no ponto em que é medida a velocidade para fins de identificação de infração de excesso de velocidade, mas em todo o trajeto que o veículo percorreu, né? E isso já está disponível. Isso nas cidades que já possuem essa tecnologia já tem isso instrumentado. É só olhar para isso e conseguir extrair disso a informação. E a gente tem esse tipo de instrumentos já em cidades como Curitiba, São Paulo, Belém. Temos também em rodovias, como no contrato do Detran Pará, enfim, uma infinidade aí de exemplos em que isso já estaria na mão do agente público para tratar a segurança viária de forma mais eficiente. Então, como que isso é identificado só, né? A gente identifica que ocorreu um quase acidente, um quase sinistro, quando tem uma frenagem brusca com uma taxa maior do que 2,2 metros por segundo ao quadrado para veículo pesado ou 4,4 para veículos leves. Ou seja, é aquilo que às vezes a gente faz de forma natural. Quando a gente passa numa via e vê uma situação como essa, aquele monte de marca de pneu no chão, a gente sabe, aqui tem uma situação de risco. A gente consegue fazer isso não mais de forma empírica, né? Mas sim com dados. Bom, inclusive frenagem brusca já está previsto no Código de Trânsito como só possível se fazer manobras nesse sentido em caso de risco, né? Então poderia até ser fiscalizado esse tipo de situação, mas não é a ideia, né? Não é o objetivo desse trabalho. E vamos então para o nosso caso de Curitiba. Em Curitiba, a gente fez análise durante um mês, do meio de janeiro deste ano até o meio de fevereiro. E olha que interessante, foi avaliado cerca de 1 milhão de passagens de veículos e dessa ocorreram 5.500 incidentes de quase sinistro, de frenagem brusca, né? Veja ali, só comparando com a quantidade de infração, que foi de 1.257 nesse mesmo período, que a informação estatística desses incidentes é muito maior, para se pensar em política pública de segurança viária. E nessa nossa análise, a gente se deparou com situações como essa, que foi possível identificar através desse estudo, né? Olha, né? A mocinha atravessando a rua, o fone nem percebeu que quase foi atropelada, né? Esse aqui é um registro de um desses equipamentos capaz de fazer esse tipo de análise, né? A gente tem um segundo exemplo também, vem um motociclista em alta velocidade, não consegue parar no cruzamento, faz a frenagem brusca, né, que foi identificada, e se não tivesse ali tido a frenagem, imagina o acidente que teria, né, o sinistro que teria ocorrido ali com a caminhonete. Bom, tendo essas informações, é possível se catalogar. E daí, então, identificar essas zonas de calor, aonde uma medida de segurança viária pode ser adotada, sem que isso, de fato, se concretize num sinistro, né? Aqui, a gente tem ali, só para ilustrar, né, de que cruzamentos semaforizados em vias de velocidade regulamentada de maiores valores, 60 e 70 km por hora, são os locais aí de maior risco, seguidos pelos redutores de 40 km por hora, né? E se a gente for olhar individualmente quais são os locais em que isso possui a maior índice aí de quase acidentes, é onde está a oportunidade de se pensar em segurança viária de forma proativa, né? Então foi feito um estudo de caso em um equipamento específico em que durante 2 semanas foi analisado todos os veículos que passaram pelo local. E olha que interessante, se a gente olhar pela média da velocidade praticada, que é o que normalmente se utiliza, ou o 85 percentil, a gente imagina que essa é uma via acalmada, porque a velocidade praticada está abaixo da regulamentada, o ponto ali de medição de velocidade, os veículos estão praticando a velocidade em média de 28 km por hora, mas se a gente olha a quantidade de quase sinistros desse local, a gente se depara com uma realidade totalmente diferente. Se a gente olhar para esses incidentes, a gente vê que a velocidade praticada é muito maior pelos veículos.
E se a gente fazer uma análise ali em que cada uma dessa linhazinha aí é uma passagem de um veículo, né? Então, só rapidamente para ilustrar, os veículos eles percorrem ali a aproximação do equipamento do lado direito ao esquerdo do gráfico. Cada linhazinha é a velocidade de um veículo. Cada veículo que passar ali naquela linha vertical pontilhada preta, acima da linha horizontal vermelha, que é a velocidade de infração de 48 km por hora, é um veículo infrator. E veja que nem todos cruzam ali acima, mas tem veículos que percorreram a via a 91 km por hora, uma via coletora de 40 km por hora, né? Então, a gente vê que esse local, apesar de estatisticamente não ser representativo, ele é um local bastante perigoso. E se a gente cruzar com os dados estatísticos de sinistralidade desse local, a gente vê que no ano de 2021, que é o último dado disponível, a gente teve 7 sinistros nesse local e com 4 mortes, né? Então, se essa análise fosse feita antes de 2021, a gente poderia já ter tratado a segurança viária desse local sem que essas mortes tivessem ocorrido. Bom, então, como conclusão, a gente entende que, sim, é possível se tratar segurança viária de forma proativa, com informações e tecnologias como essa, e que a gente tem como próximo passo seguir investigando essa relação entre os dados de quase incidentes com dados estatísticos de sinistralidade para entender cada vez mais rápido formas de tornar esses locais seguros e também incentivar novas políticas de fiscalização, como a que está sendo tratada pelo PL 2789, em que se prevê regulamentar a velocidade média, a infração por velocidade média, trazendo aí para o órgão público mais uma ferramenta aí de segurança viária. Pessoal, é isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Obrigado, hein? Obrigado.